Quando a minha irmã estava nos seus 20, ela foi passar férias com aquele que é agora o seu marido, e um dos seus destinos era Saint Martin. Eles alugaram um carro lá para poderem dar as suas voltas e visitarem os locais que quisessem sem ter de estar sempre preocupados com os horários dos transportes. Um dia, enquanto faziam turismo pelas ruas, eles deram por eles numa rua que parecia isolada de edifícios e mesmo da própria civilização, pois não se via ninguém por ali perto. Era uma rua que até parecia agradável, pois era uma rua cênica, quase que nos dava a sensação de nem estarmos perto de uma cidade. Tirando isto, era uma rua bastante morta, pois não deveria dar algum lado importante. Passados uns minutos nessa estrada, encontraram algo estranho. Viram as traseiras de um carro a sair de dentro dos arbustos na berma da estrada. Enquanto paravam mais perto, eles viram um carro sem marca, com uma cor azul forte tipo neon bastante enferrujado que por alguma razão se despistou contra os arbustos. O marido da minha irmã parou e saiu do carro, dizendo à minha irmã para esperar dentro do carro. Ele foi então inspecionar. Segundo a minha irmã, ele espreitou por dentro de todas as janelas para ver se via alguém. Ela assistiu enquanto ele olhou para debaixo do carro e deu um salto para trás assustado. Ela imediatamente saiu do carro e foi ver o que se passava. Baixou-se e viu debaixo do carro dois homens que agora estavam a olhar para ela nos olhos, ambos com facas ensanguentadas e com um corpo no meio deles. O marido puxou-a com força, quase arrastando-a rapidamente para dentro do carro. Depois de fechar a porta, ele olhou e viu os dois homens que estavam agora a rastejar para sair debaixo do carro. Ele correu rapidamente para a sua porta. Assim que a fechou, foi mesmo no último segundo, em que a minha irmã viu com horror os dois homens com um ar absolutamente louco a chegarem mesmo ao pé do carro, mas o seu marido acelerou o carro e saiu dali e prosseguiram pela estrada rapidamente. Eles esperaram ao primeiro sinal de civilização para terem certeza que não estavam a ser seguidos e então ligaram para a polícia. Ambos parecem ficar inquietos e perturbados quando se fala neste assunto. Por isso, tentamos não relembrá-los, mas consigo perceber que a minha irmã nunca mais foi a mesma desde que isto aconteceu. Eu tinha 16 anos e o verão tinha acabado de começar. Os meus avós tinham oferecido à família toda 10 dias num cruzeiro. Este era um cruzeiro que passava pela Flórida e pelas Bahamas. Era eu, os meus dois irmãos, a minha irmã e o namorado, os meus pais, os meus tios, os meus dois primos e os meus avós. Eu passei a maior parte do meu tempo com o meu irmão mais velho, Pedro, que tinha 20 anos. Nós partilhávamos o quarto, mesmo não sendo permitido. Nós inventámos que o nosso pai também lá estava a dormir naquele quarto para que pudéssemos lá ficar. Uma noite, eu e o meu irmão fomos à discoteca do navio, a qual entrei usando uma identificação de outra pessoa. Quando lá estava dentro, reparei num homem mais velho, com um ar bastante sinistro e assustador, sentado perto da parede, e eu tinha a certeza que ele estava a olhar para mim intensamente. Tentei mover-me de um lado para o outro, só para confirmar se a minha suspeita era verdade, se ele estava mesmo focado em mim. A sua cabeça virava para onde quer que eu fosse. Eu estava a sentir-me bastante desconfortável, por isso fui-me embora nesse preciso momento. Coincidentemente, encontrei a minha irmã e o namorado no bar, fora da discoteca. Eu sentei-me ali um bocado com eles. Uns momentos mais tarde, eu vi o mesmo homem que eu tinha visto na discoteca, agora no bar, sentado do outro lado da sala. Este continuava a olhar para mim, com um olhar que quase que se sentia fisicamente. Eu desviei o olhar e fingi que não tinha reparado, mas neste momento o meu coração estava bastante acelerado. Eu ponderei contar à minha irmã, mas acabei por não o fazer. Ainda hoje não sei porquê. Eu saí do bar e comecei a andar depressa de volta para o meu quarto. Quando cheguei aos corredores onde ficavam os quartos, olhava constantemente para trás por cima do ombro para ver se não estava a ser perseguido. Cheguei ao meu quarto em segurança. Eu estava bastante assustado. Tinha a sensação que este gajo era um pervertido e era perigoso. Foi quando ouvi bateram à porta. Fiquei bastante nervoso. Olhei pelo óculo da porta e vi que era o meu irmão. Por isso abri e deixei-o entrar. Não vi este sujeito estranho outra vez até à noite seguinte. Eu, o meu irmão, a minha irmã e o namorado fomos a um dos restaurantes a bordo. Deviam ser cerca de 1 da manhã. Eles não estavam a planear ir dormir tão cedo, por isso disse-lhes que ia andando para o quarto para poder descansar. Estava a voltar para o quarto, já no corredor onde ele ficava, e reparei que a porta do meu quarto estava entreaberta e a luz estava acesa. Eu tinha a certeza que nós tínhamos fechado a porta quando saímos, e não vi qualquer hipótese de o serviço de quartos estar ali a uma hora destas.
Eu procedi com imensa caução e muito devagarinho abri a porta toda. Não estava ninguém no quarto. Fui verificar a casa de banho. Também não estava lá ninguém. Todas as nossas coisas continuavam no mesmo sítio de que eu me lembrava que estavam. Eu pensei que talvez o Pedro tivesse vindo ao quarto quando eu não estava com ele e se tivesse esquecido de fechar a porta. Por isso não liguei e fui dormir. Acordei à meia da noite, com uma escuridão completa, e senti alguma coisa a fazer pressão contra a minha bochecha. Era uma mão. Eu empurrei-a e disse ao Pedro para parar com isso. Mas quando reparei, mesmo no escuro, por detrás da figura ao lado da minha cama, que o Pedro estava na sua cama, mandei o maior grito lacerante que alguma vez ouviram. O Pedro acordou sobressaltado e ligou a luz. Ali estava, o homem da discoteca, mesmo ao lado da minha cama a olhar para mim. O Pedro imediatamente saltou-lhe para cima e começou a dar-lhe socos. Eu rapidamente me juntei a ele e derrubámos o homem. Não tinha passado sequer um minuto e ouvimos um frenético bater na porta. Eram os meus pais. O pai segurou o homem enquanto nós chamávamos a segurança. Poucos minutos depois, vieram dois seguranças que prenderam o homem na cadeia do navio até ao fim da viagem. Não tenho a certeza do que lhe aconteceu depois, mas isto marcou-me emocionalmente e não creio que consiga ir noutro cruzeiro outra vez. Um homem e uma mulher foram para Las Vegas na sua lua de mel. Fizeram o check-in numa suíte num hotel. Quando chegaram ao quarto, ambos aperceberam-se de um mau odor. O marido ligou para a recepção e pediu para falar com o gerente. Ele explicou que o quarto cheirava muito mal e pediu que fossem transferidos para outra suíte. O gerente pediu desculpa dizendo que estavam cheios devido a uma convenção e, portanto, a transferência para outra suíte não poderia ser possível. Contudo, ele disse-lhes que lhes ofereciam um almoço num restaurante qualquer à escolha deles, em nome do hotel, para durante o almoço o gerente poder mandar as empregadas darem uma limpeza mais profunda no quarto a ver se conseguiu eliminar o mau odor. Depois de um almoço agradável, o casal voltou para o quarto. Assim que entraram, ambos conseguiram sentir logo o terrível odor. O marido voltou a ligar para a recepção do hotel para avisar que o quarto continuava a cheirar horrivelmente mal. O gerente disse-lhe que queria tentar arranjar-lhes outra suíte para eles noutro hotel. Ligou para todos os hotéis da zona, mas todos eles estavam esgotados devido à convenção. O gerente disse-lhe que não conseguia arranjar um quarto em lado nenhum, mas queriam tentar limpar o quarto outra vez. Visto que o casal, qualquer das maneiras, queria sair para ver as paisagens e jogar um pouco no casino, não se importaram de sair mais umas 2 horas para as empregadas lá voltarem. Quando o casal saiu, tanto o gerente como todo o staff foram ver o quarto para tentar descobrir o porquê de cheirar tão mal. Eles verificaram a suíte toda e não encontraram nada. Por isso, as empregadas mudaram os lençóis, toalhas, cortinas e limparam a carpete. Basicamente limparam toda a suíte outra vez, usando os produtos mais fortes de limpeza que tinham. O casal voltou 2 horas depois e repararam que o mau odor não tinha desaparecido. O marido começou a ficar bastante zangado e decidiu ele mesmo procurar a causa deste mau odor. Por isso, começou a virar a suíte toda do avesso. Quando ele levantou o colchão de cima das molas da cama, ele encontrou o corpo de uma mulher morta. Eu e a minha mulher fomos de lua de mel para o Havaí. Estávamos numa praia numa das ilhas chamadas Oahu. A minha mulher levantou-se para ir à casa de banho. E quando voltou, disse-me que houve um homem sinistro que a observou entrar para a WC. E quando ela queria sair, ele lhe bloqueou o caminho. Ela só conseguiu sair dali porque, entretanto, outras 2 pessoas iam entrar para a casa de banho e ele teve que se desviar para que elas pudessem passar. Eu perguntei-lhe como é que era o aspecto dele. Ela olhou para a casa de banho, mas infelizmente ele já se tinha ido embora. O nosso hotel ficava muito perto da praia, ao ponto de sair a pé, por isso chegámos ao hotel bastante rápido. Mas antes de sairmos da praia, fizemos questão de reportar o homem a um polícia que vimos na rua. Quando chegámos ao hotel, fomos tomar um banho antes de sairmos para ir comer. Comemos num restaurante chique de marisco e depois andámos pela zona a passear. Perto da meia-noite voltámos para o hotel, abrimos uma garrafa de vinho e ficámos a relaxar no quarto. Quando de repente, ouvimos alguém a bater à porta. Olhei através do óculo da porta e vi um homem vestido de empregado das limpezas. Abri a porta e ele imediatamente tentou forçar a sua entrada no quarto. Eu empurrei-o e perguntei-lhe o que é que ele queria. Ele disse que tinha deixado algo no quarto quando o esteve a limpar e que precisava disso de volta. A questão era, nós deixámos o sinal para não perturbar na porta o dia todo. Como é que ele entrou para limpar?
Depois reparei que ele estava a fazer contacto visual com a minha mulher. Foi então que a minha mulher gritou: "Foi esse o homem!" Eu ao início não percebi, mas depois tornou-se demasiado tarde para isso. O homem lançou-se a mim com uma mão no pescoço e com a outra a tentar pescar qualquer coisa ao seu bolso de trás das calças. Ele puxou de uma faca e começou a ameaçar-me já com ela perto da minha barriga. Não sei o que teria sido de mim se não fosse a minha mulher que lhe deu com um candeeiro na cabeça com bastante força. Provavelmente eu teria morrido ali. Toda esta situação e barulho começou a chamar a atenção de todos os outros hóspedes dos quartos ali à volta, que começaram a vir espreitar o que tinha acontecido. Uma das mulheres começou a gritar quando viu o homem com sangue na cabeça, tornando a situação ainda pior. Nós chamámos a polícia, assim como o hotel. Tudo isto se tornou numa cena de filme de terror, mas nós estávamos simplesmente felizes por estarmos bem. A polícia fez-nos várias perguntas sobre o que tinha acontecido. E vários outros hóspedes disseram que tinham sido testemunhas do que se tinha passado e deram-nos razão. Ainda hoje não percebo o porquê daquele homem ter feito o que fez e quais eram as suas intenções. Mas se tivesse de adivinhar, diria que ele queria a minha mulher. Deveria ser alguém mesmo muito burro para pensar que conseguiria algo deste género ainda por cima num estabelecimento público e com tanta gente. Eu, a minha mulher e os nossos 2 filhos estávamos a fazer uma viagem de carro de Nova York para a Flórida para irmos à Disneyland. Nessa altura estávamos em Geórgia, já mesmo muito perto da Flórida, e viram ser cerca de umas 11 da noite. Eu pensei acabar a viagem ainda naquela noite para poder poupar o dinheiro de uma estadia num hotel. A minha mulher e os meus filhos já estavam a dormir, por isso tentei conduzir o mais suavemente possível para não os acordar. Naquela autoestrada às 11 da noite não havia mesmo quase carros nenhuns. Na verdade, não vi quaisquer luzes, até entretanto ver umas no horizonte. Vi 2 luzes vermelhas a pescar. Não as típicas luzes policiais, mas como luzes de socorro. Eu abrandei e prossegui com precaução. Ao aproximar-me, vi um carro parado no meio da estrada. Quase que parecia estar ali de propósito para parar o trânsito. Tinha também 2 cones, um de cada lado, e 2 luzes de SOS no chão. Foi então que 2 homens encapuçados de descendência africana saíram de trás do carro e começaram a vir na minha direção. Pus o meu carro em marcha atrás, pronto para sair dali. Um dos homens veio até à minha janela e eu abri apenas o suficiente para o poder ouvir. Depois de lhe perguntar se precisava de alguma coisa, ele respondeu: "Sim, abre a porta." Eu fechei a janela e foi nessa altura que ele foi buscar qualquer coisa ao seu bolso. Pus imediatamente o carro em primeiro e acelerei a fundo, passando por cima de um dos cones e luzes de SOS e passei o carro deles. Um minuto depois vi um par de luzes vermelhas no meu retrovisor e estavam-se a aproximar rapidamente. Por esta altura, a minha mulher já estava acordada e confusa do porquê de estarmos a andar a esta velocidade. Eu disse-lhe para ela não fazer qualquer barulho para não assustarmos os nossos filhos que ainda estavam a dormir. Foi então que lhe disse que estávamos a ser seguidos. O carro por trás de nós começou a piscar as luzes e depois ouvi o barulho de um tiro, bastante barulhento, e comecei a perder o controle do carro. Tentei ao máximo controlá-lo, depois houve outro tiro e o meu carro começou a abrandar. Disse à minha mulher para ligar para o 112, apesar de se calhar já ser demasiado tarde. Por esta altura, já os meus filhos também estavam acordados, assustados e a reclamar. Eu mantive o carro em movimento o máximo que pude, mas o carro atrás de nós começou a dar-nos investidas no porta-bagagens. Os meus filhos choravam, a minha mulher gritava à polícia pelo telefone. Eu tinha a certeza que nós estávamos mortos. Mas por algum raio de sorte, ou melhor, por um milagre, eu ouvi sirenes e comecei a ver luzes a pescar vermelho e azul por trás dos nossos perseguidores. Eles viraram na saída que estávamos a passar e a polícia foi atrás deles. Pouco depois eu encostei o carro na berma da estrada, tirei o telemóvel à minha mulher e contei tudo o que aconteceu à polícia. Saí do carro e após inspecionar, reparei que ambos os pneus traseiros tinham sido rebentados. Provavelmente foram o alvo dos disparos que ouvi, o que também contei à polícia. 10 minutos depois, uma carrinha da polícia apareceu e parou atrás de nós juntamente com a carrinha do reboque. Eles pareciam bastante entusiasmados ao nos informarem que tinham apanhado os 2 sujeitos. Pelos vistos, outra pessoa tinha tropeçado no seu bloqueio e conseguiu fugir e ligou logo para a polícia. Daí a polícia ter chegado tão depressa.